Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É com grande alegria que estamos aqui, a convite da casa, para conversarmos um pouco sobre caridade, suas várias formas. Nessa nossa tela de abertura, nós já conseguimos ter uma pequena ideia dessas várias maneiras em que nós podemos trabalhar em benefício do nosso próximo. Nós também, nesse momento, lembramos aquela assertiva que Kardec sempre deixou muito claro, que é fora da caridade que não há salvação. A caridade vem a ser o amor em movimento, e no curso da exposição nós vamos ver diversas oportunidades, mas não vamos encerrar todas elas. São só algumas pequenas sugestões. Tal se dá pelo fato de que, muitas vezes, olhando no nosso dicionário, nós vamos ver até essa correlação de caridade como a boa disposição de ânimo, que está ali no item 1, mas também a redução muito grave de que a caridade venha a ser somente a esmola. Algo que também pode ser esmola com caridade, esmola sem caridade, ou até mesmo a caridade sem esmola. Mas essa é a concepção que, dentro de um plano materialista, muitas vezes nós ficamos apegados. O fato de podermos pegar algumas moedas que estão tilintando no nosso bolso e darmos para aquele irmão que necessita, algumas vezes até para não ficarmos trancados na porta giratória de uma agência bancária. É muito importante observarmos que Kardec, ele interrogando aos espíritos superiores na questão 886, ele questiona qual seria o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Então, sendo Jesus o nosso modelo e guia, e tendo os espíritos superiores já apresentado essa manifestação, Kardec vai buscar, então, qual seria a compreensão do que vem a ser a caridade. Porque se ele é o modelo e guia, compreendendo nós o que para ele seria a caridade, logo nós temos aquela rota segura daquilo a ser realizado. E está lá, benevolência para com todos, não é só para com as pessoas que nós gostamos mais, isso vale para o nosso irmão que a gente tem dificuldade, nossa irmã, aqueles colegas de trabalho, benevolência para com todos. Jesus agia dessa forma. Indulgência para as imperfeições dos outros, porque todos nós que nos encontramos encarnados hoje na Terra, nós não somos perfeitos. Nós guardamos as nossas dificuldades, nem todos na mesma área. Muitas vezes o que nos choca no outro é aquilo que a psicologia vai falar do nosso espelho, da nossa sombra, que estamos vendo aquilo porque ainda dentro de nós também guardamos dificuldades. E por fim, vai falar do perdão das ofensas, que talvez seja uma passagem muito difícil para nós que confundimos o perdoar com o esquecimento absoluto daquilo que nos foi feito. Perdoar é não guardar mágoa, mas as experiências de vida nos servem para o crescimento. Isso não quer dizer que vamos guardar mágoa daqueles amigos, mas vamos adiante. Temos lá, na instrução de Kardec ao movimento espírita, uma passagem muito substancial. E ela começa dizendo que a caridade é a alma do espiritismo. Por que isso? Porque Kardec, ele já falou nas obras básicas que fora da caridade não há salvação. Logo, a caridade não poderia ser diferente do que a alma, o espírito do espiritismo, se pudéssemos dizer dessa forma.
fora da caridade, não há salvação, não era fora da doutrina espírita, da mediunidade, da Igreja Católica, da outra denominação religiosa, qualquer que seja, era em relação à caridade, o amor em movimento. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo, porque na caridade nós estamos também nos aliviando, recebendo os bons fluidos que os amigos espirituais derramam sobre aqueles que agem no bem e para com os seus semelhantes. Por que isso? Porque amar ao próximo como a si mesmo é fazermos para os nossos irmãos tudo aquilo que gostaríamos que eles nos fizessem. Então, se nós temos uma oportunidade de fazermos a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão, e nós gostaríamos que na mesma situação nos fosse estendida essa maneira de agir, essa venha a ser a nossa obrigação moral para com os nossos semelhantes. Então nós estamos trabalhando para conosco e para com o nosso próximo. Razão porque se pode dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Pode parecer um tanto quanto forte essa pequena parte da afirmação. Mas se nós somos espíritas, e o espírita é um cristão, e o cristão tem Jesus como modelo e guia, e para Jesus benevolência, indulgência e perdão representam a caridade, nós estamos aqui voluntariamente. Nós professamos a nossa fé sem a imposição dos outros. Então, voluntariamente, como espíritas, nós temos que seguir esses passos. É complicado? Claro que é. Estamos, como já dito, num plano de provas e expiações. Cada um de nós trabalha ainda dentro de si as suas más tendências. E quando a gente pede nas nossas preces mais paciência, realmente vem a oportunidade cada vez maior de treinarmos a nossa paciência. Quando pedimos a oportunidade de trabalharmos o perdão, de sermos mais amorosos, vem também muitas oportunidades. Só que como aquelas crianças que ainda não estudaram na escola e chega a época da prova, nós não atingimos o grau necessário e vamos ter que repetir as experiências, mas que possamos continuar pedindo. E Kardec vai entrar numa questão mais agora conceitual nessa passagem, dizendo que o campo da caridade é muito vasto. Veremos mais adiante algumas pequenas possibilidades. Compreende duas grandes divisões que podem designar-se pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Também vamos estudar elas. Mas são duas grandes áreas. Uma mais voltada com o lado material, outra mais voltada para o lado espiritual, o amor em movimento. A primeira facilmente é compreendida e é proporcional aos recursos materiais de que se dispõe, mas a segunda está ao alcance de todos, do mais pobre como o mais rico. A caridade benevolente está... desculpe. Se a beneficência forçosamente limitada, nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência. Ela está diretamente ligada com a nossa capacidade de agir no bem. De uma forma bem clara, uma prece intercessória por alguém que sofre, ela não custa nada. E é uma forma de fazermos a caridade. Já, talvez, vermos aquele irmão que circula no frio de hoje sem um agasalho, demande um esforço material desproporcional àquilo que guardamos nas nossas posses. Nem todos estão aptos a doar. Agora, uma palavra amiga também não tem custo. Então, nós temos que compreender que a beneficência, ela vincula o ser ao patrimônio que lhe compete.
Poderíamos lembrar do óbolo da viúva, enquanto muitos ali, conforme Jesus narra, davam daquilo que lhes sobrava, ela dava daquilo que lhe faria falta. E daí nós vamos ver a diferença da caridade para a esmola. Cada um no seu processo evolutivo. Vamos começar pela esmola, então. Lá no capítulo 13, item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Caritas nos diz: várias maneiras há de fazer a caridade, que muitos dentre vós confundem com a esmola. Como vimos, até o dicionário confunde caridade com esmola. A esmola, meus amigos, é algumas vezes útil, porque dá alívio aos pobres, mas é quase sempre humilhante, tanto para o que dá como para o que recebe. Lembramos que Madre Teresa de Calcutá, ela batalhava e caminhava muito em direção aos empresários que tinham condições de auxiliar um pouco, separando uma parte daquilo que ganhavam para ajudar os próximos. E questionada diversas vezes, ela era interrogada da seguinte forma: por que dar o peixe e não ensinar a pescar? É o que nós, intimamente, muitas vezes falamos ou pensamos quando vemos obras sociais. Por que estão ajudando as pessoas? Por que não ensinam? Por que estão dando comida para esses irmãos? Gente, o Evangelho não entra na cabeça de quem está com fome. Primeiro, nós vamos apaziguar as necessidades materiais, para logo após podermos atender às necessidades espirituais. Aquela pessoa que nos bate à porta pedindo um prato de comida, não adianta darmos o Evangelho segundo o Espiritismo, sem atendermos à fome dela. Quem sabe após poderíamos fazer isso. Aquela simples esmola que muitas vezes damos, com certeza, ela vai proporcionar o alívio que esse irmão necessita naquele primeiro momento. Mas não vamos dar esmola nas sinaleiras ou em outros locais, pensando no que aquele irmão pode fazer com os recursos alcançados. Não. Quando dermos, que possamos dar de coração, e o que ele for fazer está no livre-arbítrio dele, como estava no nosso dar ou não dar. Então, vamos deixar que ele guarde o seu curso. Lembro de uma outra passagem em que um conhecido, ele estava num bar comendo um X e olhando um jogo, e uma pessoa pediu dinheiro para comprar pão e falou que tinha 6 irmãos. E ele deu, na época, R$5 para aquele amigo. E ele pensou, esse cara vai comprar cola. Já faz tempo, tá na época da cola. Hoje R$5 é a pedra de crack. E ele foi atrás, guardando uma distância. E a surpresa dele, quando chega em Novo Hamburgo, e está o rapaz numa padaria famosa da cidade, não guarda aqui fazer a propaganda, comprando um saco de pães e os seus irmãos menores do que ele aguardando. Condoído, ele pegou e foi lá e comprou mais algumas coisas para melhorar a alimentação. Mas o primeiro pré-julgamento dele foi, é um viciado. Analisando, como ele conta, as vestes daquele irmão, ele não imaginava nada além disso. Então deixamos que o curso se siga. Vamos adiante. Doações. Quando chegamos aqui, estávamos um pouco mais cedo, passamos ali e observamos diversas roupas que estão guardadas para fazermos brechós, doarmos para instituições de caridade. O brechó tem uma dupla finalidade na Casa Espírita. Serve para arrecadação de recursos e proporcionar uma condição íntima melhor daquele que compra, porque ele está comprando algo com seus recursos por um valor módico. Isso tem muito mais valor psicologicamente do que simplesmente ganharmos
e os valores são módicos. Proporcionam que esses irmãos tenham acesso a materiais que talvez eles nunca tivessem. E daí nós temos doações de utensílios, móveis, alimentos. Também temos hoje, cada vez mais presente, trabalhadores, caridosos, independente da vinculação religiosa, porque os vemos de diversas concepções religiosas encaminhando aquelas refeições ao almoço, à janta, para as pessoas que necessitam, e além das refeições, uma palavra amiga após o trabalho. Então temos visto muito isso, e aqui, como em as demais cidades maiores do nosso estado, nós vemos muitas necessidades. Então é uma possibilidade de nos colocarmos à disposição do nosso próximo. Muitas pessoas, elas acabam fazendo a doação para intermediar a sua tarefa de fazer a caridade, conclamando que essa ou aquela instituição social a execute por si próprio. É uma maneira de agir. Por quê? Porque uma ponta sabe aonde estão aqueles necessitados, e a outra ponta está fazendo a sua limpeza no seu guarda-roupa, objetos que muitas vezes não servem mais, quando a gente, fica materializado demais, assim como espírito encarnado, daí nós temos que desfazer de alguma coisa no guarda-roupa. Conheço uma pessoa que para cada peça que comprava, tirava uma para a caridade. O guarda-roupa dela nunca ficou pequeno. Mas vamos lá. A caridade material, doação de recursos. Passamos agora há pouco tempo pela época da doação do imposto, da declaração do imposto de renda. E na declaração do imposto de renda, muitas pessoas têm a oportunidade de direcionar uma parte do seu imposto retido para instituições de caridade, como Nota Gaúcha, que permite que coloquemos ali assim 3 instituições de caridade. É uma sugestão que se faz. Vamos colocar o nosso CPF nas notas e estamos escolhendo pessoas que nós conhecemos e sabemos que estão fazendo um trabalho bonito para que possam receber esses recursos. De quebra, ainda existem sorteios para isso. Mas quando receberem o sorteio, doem também para a caridade. Tá? Então, nós vamos observar que temos diversas maneiras só aí no âmbito material de auxiliarmos o nosso próximo. E muitas vezes o pequeno detalhe de entrarmos lá no site da Nota Gaúcha é quase que um empecilho. Ou quando estamos cadastrados, nos pedem um CPF, não, deixa assim. Puxa, de centavo em centavo, o pessoal consegue fazer muita coisa bonita. O Hospital Espírita de Porto Alegre, por exemplo, o projeto Conte Mais da Fergs, estão nesses cadastros, recebendo recursos de terceiros. Já a caridade benevolente, que é aquela que todos nós podemos fazer. E o texto começa: doar tempo em benefício do próximo, com o esquecimento do eu, já exige abnegação. Doar tempo é algo de foro íntimo. Só eu sei como é a minha agenda e quanto tempo por dia, por semana, por mês eu tenho para disponibilizar aos outros. Pode parecer pouco, mas quando se faz uma visita num asilo durante 1 hora, 60 minutinhos, se observa pessoas que há 2 anos, 3 anos não recebem o abraço de ninguém. 60 minutos, 1 vez por mês. Tem aqueles que fazem todas as semanas. Isso é a doação de tempo. Quantas vezes nós perdemos mais do que isso zapeando hoje em dia no nosso telefone? Bastante. Vamos mais um pouquinho. Caritas, na mensagem que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, item 14, no capítulo 13, ela vai falar da seguinte forma:
para que fique mais claro para nós que estamos lendo sobre a caridade e, puxa, como podemos fazer isso? Me parece algo tão distante, tão complicado, eu não tenho tempo, eu não tenho recursos. E ela diz, far-me-ei compreender por um exemplo. E lendo isso aqui assim, eu lembrei da conversa que estávamos tendo ali sobre a doação de tempo da atividade da lasanha que vai ter aqui assim. Os trabalhadores se combinando, lasanha desse sabor, daquele sabor, preciso disso para fazer, aquilo para fazer, levo tanto tempo. Doação de tempo. Não estamos nem falando dos recursos, mas do tempo. E os trabalhadores que vão estar aqui assim para arrecadar recursos com a proposta, construindo uma sede melhor, com mais espaço para mais atividades, para doarem mais tempo depois também, né? Porque vai ter mais trabalho. Então, ela diz, vejo várias vezes, cada semana, uma reunião de senhoras, havendo-as de todas as idades. Para nós, como sabeis, são todas irmãs. Todas, independente da idade. Que idade que eu tenho? No conjunto da obra ou nessa encarnação? Todos somos irmãos. Que fazem, diz Cáritas, trabalham depressa, muito depressa, têm ágeis os dedos. E ela está narrando o trabalho de umas irmãs que ficam tricotando e bordando para produzir roupinhas e agasalho para aquelas pessoas que, mais à frente no inverno, não conseguiram juntar os recursos necessários. Essa mensagem, ela acontece na França, e a França no inverno é muito frio. É difícil de sobreviver sem um bom agasalho, sem um bom aquecimento. Na segunda metade do século XIX era ainda mais complicado. A tecnologia hoje permite melhores condições. Mas elas estavam ali assim, reunidas, trabalhando. E daí nós vamos pensar, mas são as senhoras que sabem tricotar e bordar. Olha, eu conheço algumas pessoas que são bons tricotadores, e rápidos, e ágeis. Basta a vontade do aprendizado. Crocheteiros também. Tá? Minha avó desencarnou em 82. Eu ainda tenho coisas que ela fez de crochê lá na nossa casa. Então, dura. Segue Cáritas. Como essas trabalhadoras precisam de encorajamento, vejo chegar-lhes de todos os lados as comunicações dos bons espíritos. Aqui não se faz necessariamente o aspecto de psicografia, psicofonia, mas sim os envolvimentos fluídicos para que elas permaneçam naquela atividade. A sensação do bem-estar que as pessoas que agem no bem sabem como é. Quando o nosso corpo é tomado, nosso cérebro, pelos químicos que nos proporcionam algo que difere muito do prazer, porque nos traz a felicidade. Mas temos homens ali assim também, e esses homens, eles estão fazendo a parte dele, e naquela época era leituras que agradavam. Enquanto elas estavam ali assim, eles ficavam lendo, passando a boa notícia, porque enquanto eu estou aqui tricotando, meus ouvidos estão liberados. E eles, de alguma forma, auxiliavam aquelas pessoas no trabalho. Cáritas também diz, isso é tão presente hoje como foi no século XIX, XVIII, XVII, vamos perder a conta. Pode-se ser caridoso, no nosso primeiro exemplo, mesmo com os parentes e com os amigos, sendo indulgentes para com os outros, perdoando-se mutuamente as fraquezas, cuidando não ferir o amor próprio de ninguém. Chico falava que um dos nossos objetivos na existência material é transformarmos a nossa parentela corporal na verdadeira família espiritual. Então, se hoje guardamos algumas dificuldades em casa, e na mais das vezes não são por não sermos afins, pelo contrário, somos afins.
Às vezes companheiros de muitas jornadas, mas imperfeito eu, imperfeito meu pai, imperfeita minha irmã, logo nós guardamos dificuldades. E daí achamos que somos inimigos do passado. Não, não. Mas nós temos que transformar esses companheiros de jornada na nossa família espiritual. Filhos de Deus, irmãos de Jesus, logo, todos nós somos irmãos. A pessoa que está na minha direita, na minha esquerda, atrás, na frente, todos nós somos irmãos. Mas podemos começar dentro da nossa família. E nós escolhemos geralmente aqueles amigos que chamamos amigos do peito, né? Que temos uma bela afinidade no sentido amoroso do termo, são amigos espirituais de outras jornadas. Mas os nossos familiares podem chegar lá também. Alguns falam que os primos parece que são mais irmãos do que os próprios irmãos. Vamos fazer então nossos irmãos ficarem tão próximos como os nossos primos. Rodolfo Caligares, na obra As Leis Morais, segundo a filosofia espírita, entre algumas possibilidades, ele vai falar: seríamos caridosos se, fazendo bom uso de nossas forças mentais, vibrássemos ou orássemos diariamente em favor de quantos saibamos acharem-se enfermos, tristes ou oprimidos, sem excluir aqueles que porventura se considerem nossos inimigos. Detalhe importante, nós espíritas não temos mais inimigos. A gente só não se dá bem com todo mundo. Mas muitas vezes eles nos acham como inimigos. E nós temos que compreender. Outrora nós também agíamos dessa forma, quiçá nessa própria encarnação. Então ele nos convida, e quem aqui não conhece uma pessoa que está adoentada, uma pessoa que está triste, melancólica, ou está se sentindo oprimida, que não poderia receber as nossas orações diárias, ao amanhecer, preparando o nosso dia, ao nos prepararmos para o repouso, pois o corpo vai repousar, mas nós, espíritos imortais, seguimos nas atividades. Então teríamos a oportunidade de auxiliar muitas pessoas na nossa casa, quem guarda alguma dificuldade. Segue Caligares. Seríamos caridosos se com sacrifício do nosso valioso tempo fôssemos capazes de ouvir, ponto bem importante, sem enfado, o infeliz que nos deseja confiar seus problemas íntimos, que hoje a gente ouve com o WhatsApp na mão, com o Facebook na mão. Então nós não estamos ouvindo. Embora sabendo de antemão que nada podermos fazer por ele, senão dirigir-lhe algumas palavras de carinho e solidariedade. Se vocês observarem, o trabalho do CVV é fazer uma escuta amorosa. As pessoas que geralmente ligam para lá, elas estão em momentos de extremo desespero, à beira de atentarem contra a própria vida por acharem que não existe solução. Desamados, desesperançados, desempregados. É só a escuta amorosa. A palavra de conforto e de carinho fica para o final. Mas, meus irmãos, conhecendo a vinculação fluídica que guarda, o nosso bom sentimento ao ouvir com carinho algum irmão, nós podemos, em um determinado momento, numa prece mental, auxiliarmos o plano espiritual superior a cortar vínculos malsejos com aqueles irmãos, permitindo o acesso dos bons amigos espirituais. E essa fração de segundos, ela pode proporcionar um destino completamente diferente. E às vezes esse tempo que Caligares fala aqui, não são mais do que 5, 10 minutos. Então, é uma possibilidade.
os nossos familiares angustiados naquela noite, ao chegar em casa, podermos conjugar as nossas alegrias, mas também as nossas tristezas. Isso nos ajuda muito. Então, mais uma sugestão que temos aqui. Caligares, novamente, e ele fala muitas sugestões, mas muitas. Não vamos passar todas elas, senão iríamos até, talvez, muito tarde. Seríamos caridosos se disciplinando nossa língua? Só nos referíssemos ao que existe de bom nos seres e nas coisas, jamais passando adiante notícias que, mesmo sendo verdadeiras, só sirvam para conspurcar a honra ou abalar a reputação alheia. Antigamente se chamava isso de fofoca. Hoje a gente compartilha. Eu acho que é fofoca. Só mudou, só ficou um termo moderno do século XXI. Quantas coisas nós compartilhamos nas redes sociais sem verificarmos as fontes? Hoje elas têm nome, fake news, e nós compartilhamos. E vocês acreditam que uma pessoa morreu linchada porque compartilharam que ela era uma pedófila? E ela não tinha nada disso. Mas compartilharam o rosto dela nas redes sociais e alguém que viu reconheceu e lincharam. Na justiça divina, sabemos que nada é por acaso. Mas, e a culpa daqueles que compartilharam uma informação sem verificarmos? Então, no uso das nossas redes sociais, sejamos prudentes. E aquelas coisas que nós compartilhamos está completamente fora do nosso alcance qualquer possibilidade de intervenção, que só serve para criarmos uma psicosfera negativa. Gagarin, quando subiu ao espaço, falou que a Terra era azul. Os espíritos falaram que, olhando a nossa psicosfera, ela é um pouquinho mais escura. E essa psicosfera, ela inicia sobre nós próprios, ao mentalizarmos isso. E daí está lá. Vamos compartilhar o bem e o belo. Tem um site, só notícia boa. E por incrível que pareça, nós observamos nas grandes redes de comunicação a mesma notícia com viés negativo. E eles conseguem tirar o que de bom há a ser compartilhado. Talvez um exemplo, doação de órgãos. Eu posso observar tão somente pela morte trágica, mas eu posso observar pela possibilidade de que 5, 6, 8 pessoas permaneceram encarnadas para continuar a sua jornada. Basta termos olhos de ver. Vamos mais um pouco aqui assim. Seríamos caridosos se, percebendo em nosso irmão intento maligno, vou aqui assim, o aconselhássemos a tempo, mostrando-lhe o erro e despersuadindo-o de levar a efeito. Isso nos conclama a pensarmos que a omissão, ela pouco agrega. Às vezes nós sabemos que a pessoa vai tomar um ato equivocado, não é conosco, não vai nos prejudicar. Os espíritos superiores falaram a Kardec que nós não somos responsáveis só pelos atos equivocados que cometemos, mas somos responsáveis pelos atos equivocados que acontecem em virtude da nossa omissão. Então é um convite para auxiliarmos o próximo em todos os momentos. Programa radiofônico ou de televisão. O radiofônico acho que não é da época do Caligares, acho que hoje muito pouco existe isso, né? As radionovelas, aquelas famosas, tá? Mas vamos adiante. Seríamos caridosos se, mantendo permanentemente uma norma de proceder,
sereno e otimista, procurássemos criar em torno de nós uma atmosfera de paz, tranquilidade e bom humor. E as pessoas que visitavam Chico falavam que a alguma distância da casa já se escutava as gargalhadas dele. Já se sentia aquele ambiente harmônico. Claro, vamos falar assim, puxa, mas eu não sou o Chico. Tudo bem que não seja lá de Novo Hamburgo que eu sinta a tua vibração, mas que ao chegar próximo nós possamos estar melhores, pelo cultivo de bons pensamentos. Nós vivemos um momento em que as notícias tristes, elas prevalecem muito mais do que as boas. E nós permitimos que essas informações, elas nos contaminem. E nós temos que nos proteger contra isso, para ficarmos harmonizados. Porque senão, nós mais adiante da melancolia e da tristeza estaremos um mundo de depressivos. 1 a cada 5, a partir de 2020, está na lista dos prováveis depressivos. Então vamos olhar para o lado. Se não sou eu, é um dos 4 que está ao meu lado. É muita gente. Seríamos caridosos se endereçássemos palavras de aplauso. E nesse aspecto, essa palestra ela foi feita para ser proferida a primeira vez ano passado. Mas eu me lembro muito bem que no dia que eu estava preparando a palestra, saí para fazer um lanche e retornei. E naquele momento, uma criança que saía do colégio com seus coleguinhas, criança, uns 14, 15 anos, um adolescente já, ele deixou o saco do seu lanche cair no chão. E era um dia com vento, e o vento arrastou isso. E ele foi atrás e juntou aquele saco. E os colegas dele começaram a o ridicularizar por ter ido prestar um serviço para a sociedade, que seria um saco a mais na rua. Não faria diferença. E nós, guardando uma certa distância, observamos que do outro lado, em encontro a eles, vinha um senhor. E o senhor elogiou efusivamente aquele jovem pela atitude que ele teve, de parar o que ele estava fazendo, voltar e pegar o saco. E os outros ficaram vexados. Quantos de nós não podemos elogiar as boas atitudes, mas, novamente, muitas vezes fazemos aquele silêncio sepulcral. Seríamos caridosos se deixássemos de postular benefícios e vantagens em nome próprio. E daí Divaldo narra que a irmã Dulce, muito doente pelos problemas de saúde que ela guardava, ela vivia numa cadeira-maca de madeira, década de 40, 50, aquelas bem complicadinhas. E Divaldo falou, olha, minha irmã, nós estamos com uma enfermaria lá, vou mandar trazer para você uma maca da nossa enfermaria lá, com colchão, algo melhor. E a irmã Dulce fala para Divaldo, não, meu irmão, não precisa. Vai fazer falta para vocês, mas minha irmã, você precisa. Diálogo interreligioso, né? Muito lindo. E ela falou assim, não, meu irmão, por permanecer nessa cadeira eu já equipei 2 enfermarias com macas hospitalares. Porque eu continuo aqui no duro e as pessoas me dão as macas, eu encaminho para as crianças que são mais necessitadas. Abri a mão dos benefícios e vantagens pessoais em favor daqueles que ela julgava mais necessitados. Não somos, irmã Dulce, mas quantos mais necessitados que nós cruzamos todos os dias? Muitos. Uma das últimas colocações de Caligares é a seguinte, que nós seríamos caridosos se nós reservássemos nosso rigor apenas para nós mesmos, sendo pacientes e tolerantes com as fraquezas e imperfeições daqueles com os quais convivemos no lar, na oficina de trabalho ou na sociedade. E voltamos lá. Qual a interpretação de caridade segundo Jesus?
benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Então que possamos nós, cada dia mais, guardarmos os rigores dos nossos julgamentos para aplicarmos primeiro em nós próprios, para depois olharmos cada um dos nossos irmãos, dos mais simples aos mais esclarecidos, com todo aquele amor que nós mesmos gostaríamos que nos olhassem. Nós agradecemos a atenção de todos vocês e só podemos desejar uma ótima noite e que essa semana seja maravilhosa nas atividades do bem. Muito obrigado.